Oi, gente, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite. Seguindo para a nossa última análise literária, porque neste momento não é exatamente uma escola literária e nós vamos conversar sobre isso. Rumo ao final da literatura, chegamos à literatura contemporânea. Tudo o que acontece depois da década de 60. Mantendo a nossa contagem regressiva, faltam exatamente 82 dias para a realização da prova do Enem. A gente tem que entender que tudo que acontece depois da geração de 45 é, para nós, a literatura contemporânea. Muitos autores de crítica literária consideram que a gente ainda estaria na terceira geração modernista, ou que ela acabaria na década de 80. Mas nós sabemos pelos maiores críticos literários, pelos maiores analistas de história da literatura, que na verdade nós temos uma grande ruptura nos anos 60 a partir da ditadura, até pelo modelo de escrita. Então a gente tem que lembrar que algumas coisas vão acontecendo nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, por isso que nós não podemos analisar um contexto histórico único. Nós temos que pensar que cada época, cada década acontece uma coisa diferente, e essas coisas vão modificando a forma como a literatura se apresenta. Nos anos 60, a gente tem o Plano JK, a entrada da ditadura, a instauração dos atos institucionais e a força da censura. Então nós vamos ter uma literatura que vai brigar com o sistema da ditadura. Nos anos 70, acontece o tri da Copa. Vocês têm que entender que sempre que eu colocar uma Copa do Mundo, não é só por gostar de futebol. Infelizmente, o Brasil é um país que se vende muito facilmente ao nacionalismo exacerbado. Então, coisas que façam com que o Brasil entre em pauta normalmente nos chamam muito a atenção. Vocês podem lembrar nas Olimpíadas, quando a atleta do judô ganhou, que todo mundo passou a assistir o judô. A mesma coisa aconteceu durante as Copas. Muita coisa estava ruim, muita coisa estava problemática, nós estávamos no meio da censura, da ditadura, as pessoas sumindo. Porém, o tri faz com que as pessoas se unam novamente. Depois de tanto tempo, nós ganhamos a Copa de 70 e basicamente as pessoas esquecem por um tempo todas as dores que acontecem no país. Por reflexo do ganho da Copa do Mundo, começa a se formar um nacionalismo muito forte no Brasil. E logo no fim dos anos 70, nós temos a instauração da lei da anistia, que era para que pudéssemos receber novamente os exilados. Nos anos 80, com o fim da ditadura, começam alguns movimentos juvenis e estudantis pensando a respeito de eleições políticas e mudança do país. Muitas atrocidades foram vistas durante a ditadura e é o movimento dos jovens, por muita força, inclusive do movimento tropicalista que a gente viu durante a aula de MPB, que começa a fazer força para que o Brasil tenha um impulso político. Lembrando que a gente sai da ditadura com o Sarney como presidente, que era um militar. Acontece o movimento das diretas já, pedindo eleições diretas, porém, mesmo sendo um movimento gigantesco, nós sabemos que a eleição não acontece. E no fim dos anos 80, nós temos a eleição do Collor, que vai acabar sofrendo impeachment em 91, mas que ele é um presidente muito importante por ser uma das primeiras decisões fortes do povo, mas basicamente ele é um presidente unânime, as pessoas tinham muita força de apoio nele, e o que acaba acontecendo depois com toda a crise financeira que se instaura no governo dele. Nos anos 90, nós temos alguns presidentes importantes, principalmente o FHC, e a criação do Plano Real, o movimento Caras Pintadas, que vai ser basicamente o movimento que vai fazer pressão no Senado para que o Collor sofra o impeachment. Mas também, quando a gente acha que tudo vai começar a se encaminhar de novo, o Brasil ganha o Tetra em 94 e um pouco de tudo se abafa novamente. Nós temos depois muitos governos estáveis, porém com uma economia conturbada. A gente tem que entender que até o Brasil se reestabilizar depois da crise do governo Collor, muita coisa acaba se desestabilizando. Chegamos aos anos 2000, entramos nos anos 2000 com o Penta, que é um grande marco para o Brasil, porque
O país estava começando a caminhar a passos lentos para o progresso. Então nós ganhamos uma Copa do Mundo logo depois disso, colocando de novo o Brasil em pauta. São 2 Copas em menos de 10 anos. E logo depois entra o sistema do governo Lula com o populismo. Então nós temos que entender que são tempos áureos para o povo da classe C no Brasil. É muito inteligente que a gente pense como existe diferença entre, por exemplo, um populismo durante os anos 2000 e um movimento de ditadura nos anos 60. São apenas 40 anos que dividem basicamente todo o modelo da população. Então é importante perceber que cada autor acaba sendo um autor para o seu tempo, porque não é válido a gente imaginar se o Caio Fernando Abreu vivesse hoje, se ele falaria da mesma forma como ele falava na época. A gente tem que entender uma coisa. Infelizmente, a literatura contemporânea, toda a literatura, toda a história, nós só entendemos o que realmente aconteceu com estudos futuros. Por isso que normalmente muitas pessoas produzem artigos, análises e críticas que nós chamamos de críticas superficiais, que são análises que nós temos de primeiro contato. Nós só vamos ter certeza do que realmente aconteceu muito tempo depois. Um exemplo grande disso é a ditadura. A Comissão da Verdade e da Justiça foi instaurada somente agora no governo Dilma, quase 50 anos depois do que realmente aconteceu. Porque nós precisamos do panorama de análise do tempo para poder pensar e rever os fatos. O mesmo acontece com a literatura. Não se tinha noção do que o modernismo estava fazendo até o distanciamento. O mesmo vai acontecer com a literatura contemporânea. Por que ela não tem um nome? Por que ela não tem uma marcação? Por que nós temos esse período tão turvo, dos anos 60 aos 2000, tanto tempo? Porque a gente ainda não conseguiu definir e marcar coisas específicas desse movimento. A contemporaneidade tem uma marca que é a globalização e a internet e a tecnologia. Então, se antes tu precisava de uma grande indústria para fazer uma grande publicação, hoje, se tu não conseguir que uma editora publique teu livro, tu pode publicar ele no Reddit, tu pode publicar ele num site, tu pode publicar ele num blog. Hoje a gente não precisa mais desse meio maquinário da indústria para que os livros e as ideias sejam publicadas. Então tu tem um ecleticismo muito grande. Tu tem muita gente publicando sobre muita coisa, porque não existe mais a barreira da editora. Você não precisa mais ser aprovado para publicar. Tu pode fazer uma publicação própria, juntar uma grana e pagar a editora para a editora te publicar. Tu pode fazer uma publicação na internet, sem grandes distribuições e lucros. Então, agora a gente tem uma gama tão grande de artistas e de assuntos que nós meio que não conseguimos definir a literatura contemporânea numa caixa. Existem coisas interessantes que a gente precisa refletir que sim, nós temos já hoje, sem o distanciamento histórico, um reconhecimento sobre o que acontece. Por exemplo, a modernidade precisa de coisas instantâneas. Vocês podem perceber que quando todos vocês já viram a modernidade líquida do Bauman, o Bauman diz que as coisas são rápidas e fluidas. Tudo tem que passar muito rápido e tem que ser muito simples. Por isso que nós saímos dos grandes romances da geração de 30 e geração de 45 e vamos para poesias mais curtas, microcontos e crônicas. Textos mais rápidos, mais simples de ler. Não se vê mais hoje em dia, principalmente na literatura nacional, grandes romances como, por exemplo, O Grande Sertão Veredas. Ou então nós vemos grandes obras, para quem já viu o livro físico, por exemplo, do Game of Thrones. É um livro imenso, que pouquíssima gente leu. Por quê? Porque o contato com a literatura tão longa não é tão favorável. Muita gente esperou para ver a série. Mesmo com Harry Potter, muita gente viu os livros, mas não viu os filmes, mas nunca leu os livros. Não existe mais espaço para essas literaturas tão longas, querendo ou não. Então, principalmente na literatura nacional, nós acabamos perdendo um pouco do hábito dos grandes romances. Então agora, na literatura contemporânea, nós temos pequenos textos, microcontos, pequenas poesias,
às vezes nem tão poesias. Para quem conhece esses livros como Os Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, esse tipo de coisa, que são pequenas frases, pequenos parágrafos, que são a ideia do que precisaria que um texto fosse. Não é mais nem sequer uma grande poesia. Além disso, a gente tem muitos caminhos para a literatura agora. Porém, o urbanismo e a marginalidade ganham muita força, porque agora eles não têm mais a barreira de precisar ser aceito. Então nós temos uma literatura de periferia, de LGBTs, literatura afro-brasileira, indígena. Nós temos uma literatura que antes não aparecia porque não era interessante publicá-las, agora meio que aparecendo na martelada. Como tu te coloca para aparecer, fazendo força para aparecer, tendo movimentos de literatura para que essas pessoas tenham voz. Então nós temos um espaço marginal por estar à margem. Coisas que antes eram excluídas e escondidas, agora tem espaço. Mas o interessante é que a gente compreenda que a literatura contemporânea é diversificada, ela é popular e ela é curta. Nós temos esses 3 parâmetros oficiais para a literatura contemporânea. Todos esses aspectos que estão aqui são variados. Nem sempre nós vamos tê-los, ou vamos tê-los muitas vezes. Por exemplo, os microcontos são uma marca muito forte, por exemplo, do João Gilberto Noll. Mas temos autoras como a Cora Coralina, que vai escrever poemas bem longos até, se considerarmos as pessoas que escrevem com ela na época. Nós vamos ter pessoas escrevendo sobre literatura marginal, como o Rubem. Mas nós também vamos ter pessoas escrevendo sobre literatura fantástica, como Dalton Trevisan. Então, tudo é muito vasto, não existe mais um pontinho para decorar. Se a gente fosse fazer um mapa mental, seria um mapa do tamanho do mapa mundi. Então, fiquem focados em algumas informações. Popular, de forma reduzida e eclético. São as coisas que vocês precisam saber sobre literatura contemporânea. Um dos primeiros autores que a gente vai ver representando essa marca da contemporaneidade é o Caio Fernando. Gente, só uma outra colocação, tá? Nessa aula, eu não vou colocar pequenos trechos como eu faço em outras aulas, porque são muitos autores. Agora a gente tem uma liberdade de escrita muito grande. Então, ficaria muito complicado e muito longa essa aula se a gente ficasse analisando textos e trechos. Boa parte desses autores vocês já viram ou já conheceram, mas em toda aula eu vou indicar para vocês alguma coisa para que vocês possam ir atrás e dar uma olhada rápida. Aqui vocês não precisam se dedicar muito tempo lendo. O Caio Fernando vai ser um autor que vai trazer uma marginalidade urbana. Ele vai falar muito da cidade, dessa vida do cotidiano. Lembrando que o Caio Fernando é um gaúcho que vai viver a boa parte da vida em São Paulo. Então ele está em 2 metrópoles, em 2 cidades grandes que estão se urbanizando na época em que ele escreve. O auge da escrita do Caio Fernando é dos anos 70, 80, mas o mais interessante são os eixos que o Caio Fernando escolhe. Ele escolhe a vida dos LGBTs, porque ele é parte da sigla, a segregação e violência, porque ele sabe que algumas populações são excluídas. Porém, os personagens dele em boa parte são da burguesia. Ele não vai representar o LGBT da favela. Ele ainda está falando da burguesia. Inclusive, ele tem um conto, que, se eu não me engano, é um dos primeiros contos de Morangos Mofados, que os personagens estão numa discussão de relacionamento e a personagem fala: como todo bom burguês, eu gosto de mulher e tu gosta de homem. Porque os personagens deles são da burguesia, são pessoas brancas de uma classe média. Porém, ainda estão nesse campo de marginalidade por serem LGBT, por serem não tão de classe alta, estarem bem no meio mesmo. E outro ponto muito importante sobre Caio Fernando é a astrologia. Ele tem muito dessa ligação com o que acontece com os planetas e com as estrelas.
Para quem já leu Morangos Mofados, que é um livro de contos dele, ele tem contos que se chamam O Dia em que Júpiter entrou em sei lá o quê, O Dia que Urano entrou em Escorpião. Porque para ele isso era uma coisa importante para dignificar a marca dos personagens dele. Outro hábito muito comum que o Caio Fernando tem é não dar nome aos personagens. Se eles são marginais, ninguém se importa com o nome deles, ninguém liga para a existência deles. Então não tem por que eles serem nomeados. Eu indicaria para vocês lerem o conto Terça-feira Gorda dele, para quem não tem nenhum tipo de gatilho com violência, tá? Para quem tem, a gente poderia indicar para vocês o conto Diálogo, que também está em Morangos Mofados, que é um conto só para que vocês entendam como o fato da conversa agora, de um conto ser literalmente apenas um diálogo entre dois personagens que nós não sabemos o nome. Como a literatura agora vai mudar, fica curta e simplória. Então as duas indicações que eu teria é para quem fica tranquilo para ler Terça-feira Gorda, para quem tem algum tipo de gatilho com violência, Diálogo, ambos da obra Morangos Mofados. Temos a Adélia Prado, que ainda está viva. E, claramente, como vocês viram, já viram com a Prof. Marina, é leitura obrigatória. A Adélia Prado vai trazer tudo que a Clarice fazia para um ambiente de uma mulher mais tradicional. A Clarice fala de uma mulher da burguesia que tem muitos questionamentos sobre a própria existência e sobre os próprios caminhos. A figura feminina da Adélia é uma mulher que meio que já se encaixou dentro disso, mas não entende o porquê. Como vocês viram em Bagagem, ela tem muitos poemas sobre casamento, sobre religiosidade, sobre o papel da mulher dentro de casa, porque ela entende que, querendo ou não, a figura feminina não é tão desconectada como as figuras da Clarice. São pouquíssimas Macabéas no mundo, são pouquíssimas pessoas que vão viver como as protagonistas da Clarice. Sozinhas que abandonam o marido, que têm grandes reflexões sobre a vida. São poucas essas mulheres. Muitas delas, na década de 50 e 60, se casavam, tinham seus filhos e ficavam em casa obedecendo. Então a reflexão da Adélia é muito interessante, porque ela vai analisar o cotidiano feminino de fato. A mulher da Adélia é muito mais realista do que a mulher da Clarice. Por mais que a mulher da Clarice seja tão diferente com as suas epifanias, a mulher da Adélia é realista pra gente. Então todo aquele sentimentalismo, aquelas reflexões sobre o casamento, sobre o papel da mulher, sobre as coisas a qual a figura feminina era sujeitada para existir, são o que fazem a marca da Adélia uma mulher muito mais realista e muito mais próxima da gente. Ainda estamos em figuras femininas da alta burguesia e brancas. Somente mais para a década de 80, 90 nós vamos começar a ter a reflexão sobre as mulheres de outras classes, de outras cores, de outras realidades. Mas nós já saímos de um ponto super lírico da Clarice para uma mulher mais realista quando nós chegamos em Adélia Prado. Eu acho que eu não preciso indicar para vocês a Adélia porque vocês têm o Bagagem como leitura obrigatória. Chegamos na geração mimeógrafo. Para quem não lembra, é a geração de combate, aquela geração de jovens que com os mimeógrafos, para quem é mais jovem, o mimeógrafo é um aparelho manual que a gente coloca uma folha de papel e gira uma manivela, que fica repetindo aquele carimbo em várias páginas. Para quem talvez seja um pouquinho mais velho, mas não lembra o que é, era aquele papel que entregava umas provas roxas cheirando a álcool pra gente quando a gente era novinho. Um grande nome da geração mimeógrafo, mas que viveu muito pouco, foi a Ana Cristina César. Ela vai falar muito como crítica. Ela faz uma poesia triste por analisar a sociedade. É tipo quando a gente entra no Twitter e abre aquela aba de notícias, que a gente estava até bem. Aí a gente vai ficando triste quando a gente lê o estado que o Brasil tá. A Ana Cristina César é meio isso. As personagens dela têm uma tristeza, o fundo da poesia dela tem uma melancolia, mas não é pelo sofrimento por si só de um sentimentalismo. É sim um sofrimento pela realidade. Então ela vai ter uma poesia de combate, de defesa em
criticar o movimento político onde ela vivia, de criticar o movimento do país em que ela estava, mas com um tom de sofrimento, com um tom de arrasto. É como se aquele personagem fosse vítima do que acontece. Vamos lembrar que ela tá nessa realidade de quem pega o início e o fim da ditadura, de quem vê o povo sumir e quando acha que tudo vai melhorar, vê um militar no poder de novo. Parece difícil de entender, gente, mas pensem em pessoas que viram o Brasil 20 anos afundado numa ditadura, quando acredita que o país será livre de novo, vê um militar no poder. Então a geração mimeógrafa é muito essa geração marginal de combate, porque a gente tem jovens tentando desesperadamente fazer com que a população acorde e abrace junto a questão de ver o país ir para frente. A Ana Cristina César, infelizmente, vive muito pouco, então não produz uma grande parte de literatura, mas ela ganha muita força porque a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma grande crítica literária da família do Chico Buarque, do Sérgio Buarque de Holanda, que junta um grande número de poetas da atualidade, na época deles, nos anos 70 e 80. E Ana Cristina César é uma dessas poetisas e ela é a que mais se destaca pela força da poesia dela. Eu acho que não existe um poema único da Ana Cristina César. É bem interessante, vocês podem jogar no Google Ana Cristina César poemas, que vocês vão perceber a questão do quanto parece ser frustrante para o jovem ter a realidade que tem. Então, mesmo quando ela está fazendo uma literatura que é para uma crítica social, que é para um apelo político, existe uma coisa de uma frustração de uma geração que não sabe para onde vai. Temos a Angélica Freitas, que é um dos grandes nomes, na verdade, da poesia feminina hoje em dia ainda. Ela tem uma dubiedade interessante, que é analisar a distância entre feminilidade e feminismo. Nós sabemos muito bem que a questão da feminilidade e da masculinidade são aspectos sociais. Menino usa azul, menina usa rosa. Menina usa saia, menino usa bermuda. Esse tipo de coisa. Só que a feminilidade é uma coisa e analisar um movimento de feminismo é outra. A necessidade que uma mulher tem e o que a mulher precisa ser são coisas muito distantes. A Angélica Freitas vai trazer um pouco mais para perto das figuras femininas marginais a literatura. Ela é um desses pequenos primeiros passos para que nós vamos nos encaminhar, não vou dizer sair ainda, vamos nos encaminhar para começar a olhar para outros tipos de mulheres que não as brancas da burguesia. Para que a gente comece a olhar o feminismo para além de um casamento, para que a gente reflita sobre as necessidades que existem numa vastidão do que é ser mulher. Ela escreve O Útero do Tamanho de um Punho, que é traduzido em diversas línguas, e é uma reflexão diferente sobre o que é ser mulher e o que se realmente deve fazer por ser mulher. Lembrando que nós saímos, por exemplo, de uma autora como a Adélia, que ainda está pensando nessa mulher presa dentro do dever. A Angélica Freitas vai um pouco além, com essa mulher refletindo sobre o que ela realmente gostaria de ser. Então, eu acho que é uma poesia de questionamento social, que começa a repensar o papel da mulher dentro de uma sociedade moderna. A Angélica Freitas já está nos anos 70, 80, 90. Ela está muito mais à frente do que as outras autoras que nós vemos até agora. Ela está numa juventude mais livre, numa juventude com maior aceitação e com figuras femininas tendo novas reflexões. Um autor muito importante que aparece bastante no Enem, com bastante frequência em diversas provas, é o Kut. Ele é professor hoje, dramaturgo, poeta, contista, cronista. Ele é uma das pessoas com maior vastidão de produção literária, com uma produção literária exímia, de não ter onde pôr defeito, sobre a teoria de análise afro-brasileira. O que isso significa? Você representar a figura negra pela experiência da negritude. Então não é simplesmente falar do negro como o Brasil sempre falou, analisando o peso da escravidão, analisando o peso de ser uma figura negra ainda presa
ao reflexo de um Brasil oitocentista. O Kut vai analisar o negro de hoje, que ainda está preso em suas dificuldades, que ainda está sendo marginalizado, mas analisando exatamente a marginalidade da contemporaneidade. Então, é o negro da favela, é o negro do presídio, é o negro que é perseguido. O Kut vai representar a experiência de ser negro contemporaneamente. Ele vai analisar o negro de hoje, tentando quebrar esse paradigma de que só se pode analisar o negro pela experiência da escravidão, que é algo que persiste muito no Brasil. Um exemplo é a própria Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. É um livro fazendo críticas contemporâneas, mas a Ponciá está vivendo no Brasil pós-escravidão. Então, por mais que a crítica seja contemporânea, parece que o único espectro que se tinha para refletir sobre o negro era a escravidão. E o Kut vai trazer muito dessa mulher moderna, desse homem moderno, dessa criança moderna, do povo negro que vive hoje, dos problemas da negritude hoje. E ele tem diversas publicações, muitas delas autorais, ou seja, muitas delas ele bancou a publicação, e diversos artigos sobre a análise de literatura negra. Então o Kut vai ser importante para que nós possamos começar a refletir, agora sim, saindo de um espectro, sobre a população negra, dando espaço para alguém que esteja fora da burguesia. Temos a Natália Polesso, que seria para a gente uma representação de um Caio Fernando moderno. O que a gente quer dizer? Alguém que vai tratar das figuras LGBTs, urbanas, jovens, porém agora. O Caio Fernando fez isso pensando numa geração na década de 80, que era uma geração sem esperança, uma geração frustrada, uma geração machucada, ainda muito assustada com a ditadura. A Natália Polesso está pensando numa geração que é livre, numa geração que nasceu dentro de um espectro dos direitos LGBTs, que assistiu diversos avanços, mas que ainda entende muitos retrocessos. E o interessante da Natália Polesso é que ela defende muito a análise de espectros. Então ela tem um livro chamado Amora, que é exatamente somente sobre meninas lésbicas e bissexuais. Então criou um espectro. Ela entende que agora nós precisamos ver as coisas por partes. Ser gay não é só ser gay, como era na época. Hoje nós temos diversas letras para siglas e cada uma delas tem as suas particularidades que devem ser respeitadas. É claro que a Natália Polesso tem uma mágica dentro da literatura dela, que é analisar as coisas por fases. Quem ler Amora, que é um livro de contos dela sobre a vida de mulheres lésbicas e bissexuais, vai entender que ela tem abordagens diferentes quando ela está falando de uma mulher idosa ou quando ela está falando de uma criança. Ela vai tratar dos diferentes espectros da vida, de mulheres urbanas a mulheres do interior, de mulheres de grandes centros urbanos a pequenos centros urbanos. Então, nós temos as diversas fases da vida de uma menina tentando entender a própria sexualidade. Nós vamos de mulheres totalmente bem resolvidas, com relacionamentos de anos, a meninas que não entendem o que está acontecendo. O interessante na Natália Polesso é trazer a modernidade, a contemporaneidade para dentro da temática LGBT. Temos uma das grandes poetisas sobre a feminilidade de basicamente toda a história do Brasil. A Cora Coralina, por mais que vocês estejam vendo a data de nascimento dela ali, tipo, ela nasce na época de pós-escravidão e vive até os anos 80. É claro, ela vive muito, ela vive quase 100 anos. O curioso é que a Cora Coralina vai escrever só depois dos 40, quase 50. Ela é professora durante boa parte da vida e só vai escrever muito perto da aposentadoria. Por isso que ela faz parte da literatura contemporânea, porque a época em que ela está escrevendo é a nossa literatura contemporânea, mesmo que ela tenha vivido outros diversos períodos literários. O interessante da Cora Coralina é que, como ela é uma mulher mais velha quando ela escreve, existe um toque de simplicidade, de intimismo, de uma análise madura sobre o sentimentalismo.
Então tu tem uma mulher madura, uma mulher que já viveu, que já sabe para onde as coisas vão, analisando a vida de uma mulher. Então é alguém pronto, é alguém que já viu tudo correr e agora sabe onde a história termina. Então eu acho que o mais interessante da Cora Coralina é o quão pontual, perfeitamente pontual é a literatura dela, porque ela já tem a análise completa do fluxo de todo aquele sentimento, de toda aquela ação, de todo aquele intimismo. Ela é uma mulher madura, ela não é uma mulher como a Clarice, como a Adélia, que começam a escrever perto dos 30 e que ainda estão no meio do caminho. A Cora vai escrever sobre uma mulher que já viveu. Temos o Rubem Braga. O Rubem Braga é um autor muito interessante. Ele é o que a gente chama de autor suicida, que é aquela pessoa que pega e escreve sem ter nenhum escrúpulo do que vai acontecer. Ele vai escrever muita crônica, inclusive ele é muito famoso pelas suas crônicas, mas ele vai ser um cronista totalmente social. Ele vai produzir uma literatura de combate, uma literatura de crítica, uma literatura de esforço. Ele vai ser alguém que vai utilizar de técnicas literárias para prender o leitor vendo algo que parecia mais sério. Então tu tem um texto, uma crônica, fazendo uma crítica a um sistema político por completo, com pequenas ironias no meio, seja no nome das personagens, seja nos acontecimentos, no fim das histórias, que parece uma brincadeira, mas tudo ali tem um fundo de verdade. É como, por exemplo, ele fazer uma crônica contando sobre, por exemplo, o caso que nós tivemos agora de um líder político com dinheiro na cueca. O engraçado é que tudo é verdade, tudo que ele está dizendo é verdade, mas a forma como ele fala chega a ser ridículo de acreditar, chega a ser engraçado, irônico, tu pensar que aquilo realmente aconteceria. Mas ele nada mais está fazendo do que te narrando a verdade. Mas quando ele te narra como uma ficção, de uma forma crítica, tu meio que leva, e quando tu te fraga, tá ali. Ele acabou de te falar algo extremamente importante, de te trazer para a realidade de volta, sem que tu perceba, te carregando junto com ele para analisar as coisas de uma forma mais simplista. Então ele é um crítico, ele é um militante, ele é alguém que vai desafiar figuras governamentais, estruturas do governo, mas ele vai fazer isso de uma forma muito inteligente, a ponto de te levar com ele e meio que te obrigar a refletir sobre as coisas que ele quer que tu reflita. O Dalton Trevisan é um autor muito curioso, muito importante, e da qual basicamente não vou ter muito o que dizer. Por quê? O Dalton Trevisan ele vai escrever contos e alguns romances, só que ele é muito famoso por livros fantásticos. O que isso quer dizer? Coisas que envolvem fantasia. O livro mais famoso dele é O Vampiro de Curitiba. Deve assistir um tempo. É um vampiro em Curitiba. E ele une essas coisas da realidade urbana com pequenos tons de fantasia. Não é como se o livro inteiro fosse fantástico e do nada o Edward aparecesse no meio da história. É como se tu tivesse colocado um vampiro para viver hoje em dia de bobs, tendo que trabalhar, tendo que fazer as coisas. Então a vibe do texto dele sempre é unir um ponto de fantasia dentro de toda a loucura da realidade. O problema do Dalton Trevisan é que ele é basicamente anônimo. Ele basicamente não dá entrevistas, não dá nenhuma coletiva, não escreve reportagem, não escreve artigo, não escreve coluna. Ele publica o livro dele e some. Ele tem pouquíssimos amigos, ele recebe quase ninguém. E todas as fotos dele são tipo essa aí que tá aí do lado. Uma coisa meio Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon. Alguém tem que seguir ele, descobrir que é ele e tirar uma foto. Porque o Dalton Trevisan foi alguém que fez sucesso com a literatura, mas nunca quis viver do sucesso da literatura. Então ele é um autor muito importante para lembrar que essa coisa que a contemporaneidade traz, de analisar a realidade de uma forma tão dura e tão fria, fica vendo a violência, fica vendo a pobreza, fica vendo a morte, ver como se a realidade fosse...
Eu tenho uma coisa boa. Pensem que a literatura contemporânea é um neorrealismo. Basicamente, tudo que se escreve hoje em dia é para analisar de uma forma dura a realidade. E o Dalton Trevisan põe um pouco de fantasia nisso. A Lígia Fagundes Telles vai fazer isso também em Antes do Baile Verde. Mas entendam que ele é um autor que faz muito mais, que insere nos contos dele pingos de fantasia na realidade, porque ninguém disse que era proibido. Como eu falei para vocês, existem coisas muito padrões na contemporaneidade e existem coisas muito diferenciais. E o Dalton Trevisan se diferencia pelo fantástico. O Rubem Fonseca, que inclusive morreu este ano, talvez seja um autor para a gente trazer um pouco de atenção. O Rubem Fonseca ficou famoso por contos de investigação, contos de suspense. Ele tem alguns contos incríveis, muito fortes, que realmente eu não indicaria para vocês lerem, porque são realmente muito fortes, com uma centena de gatilhos e problemas. Ele narra cenas de morte, assassinato, tortura, abuso, em contos ou em romances, com naturalidade. Ele trata desse ponto de crimes, da mente de um criminoso. Ele seria basicamente pra gente um autor que trata de uma realidade outside. Um romance policial, um conto criminoso de investigação não é algo muito comum na literatura brasileira. Muito menos com a força que os contos dele têm. São contos muito bons, são muito bem produzidos, mas são contos, alguns são bem fortes. Então, a literatura dele causa até um pouco de choque, dependendo para onde a gente vai. Quem leu contos, por exemplo, como Feliz Ano Novo, tem uma ideia do que eu tô dizendo. Não é uma indicação, tá, gente? Eu realmente não indico alguns contos dele. Eu acho só que vocês têm que entender que ele vai estar falando de algo de suspense, algo psicológico, algo criminal. Ele traria pra gente uma versão do Hannibal Lecter brasileiro, assim. Mas eu acho que o que diferenciou ele foi a violência. Tanto que muita gente que começou a escrever depois contos violentos, entre aspas, sempre é comparado a ele. Então o forte dele é o impacto pela violência. E claro, por último, mas não e nunca, jamais menos importante, o Maurício de Souza. O Maurício de Souza, que também ainda está vivo, fez aniversário essa semana, inclusive, é o grande nome da literatura infantil da contemporaneidade. Nunca esquecendo, a literatura infantil é algo muito particular no Brasil. Nós temos como grandes nomes o Monteiro Lobato, o Ziraldo e o Maurício de Souza. No meio do caminho nós temos, claro, alguns contos da Cecília, alguns contos do Guimarães Rosa, mas os grandes nomes são esses. O grande nome da atualidade é o Maurício de Souza. E uma das grandes preocupações dos grandes críticos da análise literária é o que será da literatura infantil quando Maurício de Souza se for. Porque nós não temos hoje uma figura tão forte quanto foi o Lobato e quanto é o Maurício de Souza. Vocês provavelmente conhecem o Maurício de Souza, a Turma da Mônica. Ele produz as literaturas infantis curtas que trazem uma infância de crianças muito mista. É o mais interessante do Maurício de Souza é a abrangência. Nós temos a Turma da Mônica mesmo, né? São crianças de uma região urbana. Nós temos o Papa Capim, que é um índio. Nós temos o Chico Bento, que é uma criança do interior. Então tu tem todo tipo de abrangência para as crianças. Tem o Penadinho, que é um morto. Então, o interessante do Maurício de Souza é criar uma literatura para crianças, de uma forma rápida de leitura, que são os gibis com imagens, com todo o jogo dos balões de fala e pensamento, fazendo com que crie uma interatividade, principalmente uma proximidade entre o leitor e aqueles personagens. E o Maurício de Souza já utilizou muito da literatura infantil para ensinar. Nós sabemos que tem várias tirinhas do Cebolinha, da Mônica,
que tem ali no meio quase como uma fábula. Do meio da historinha ali, das gracinhas, das pegadinhas, a gente tem algo para tirar daquela história. E claro que se estendeu muito, a Turma da Mônica Jovem, se estendeu para outras personagens entrar, como personagens negras, personagens que não estavam antes na história. O interessante da gente pensar no Maurício de Souza é a literatura infantil, o foco nas crianças, que não é algo comum. Como eu disse antes, olha quem nós temos, por exemplo, o Lobato. O Lobato escreve muitos livros para adulto, principalmente o Urupês. A Cecília Meirelles é uma poetisa que tem contos infantis, mas ela escreve poemas sobre uma mulher adulta. O Guimarães Rosa escreve romances sobre o sertão, mas tem alguns contos para criança. Então entendam, o Maurício de Souza é diferencial por focar a atenção dele nas crianças. É isso, pessoal. Fechamos todas as vibe massa da literatura em teoria, tá? Por que em teoria? Porque, claro, literatura contemporânea é algo muito vasto. Existem milhões de pessoas todos os dias publicando novas coisas. Eu apresentei para vocês aqui autores que costumam aparecer na prova e que são nomes importantes por mudarem alguns pontos. Tem autores que são importantes, como a Conceição Evaristo, que não estão aqui. Por que ela não está aqui? Porque vocês vão ter uma aula inteira sobre ela comigo para passar por Ponciá Vicêncio. Então não tem porque vocês verem ela 2 vezes. E tem outros autores que, por mais que vendam muito, não são muito influentes. Como, por exemplo, o Paulo Coelho. Ele é o autor que mais vende em literatura brasileira. Mas ele não muda muita coisa na literatura. Ele não é uma grande influência literária. Ele é alguém que escreve o que escreve e tá lá, entendeu? Ele vende muito, ele é um nome grande, mas ele tá lá. Então, gente, a partir de agora a gente vai ter as últimas leituras obrigatórias e uma revisão top de linha das escolas literárias para passarmos pelo Enem. Além disso, vamos trabalhar também vanguardas artísticas europeias. Um beijo para quem fica, para quem vai também. Bebam água, usem protetor solar e fiquem em casa. Beijo para todo mundo.